Então, essa é a nossa sessão 4 da unidade 3. Última sessão desta unidade, onde a gente aborda o último conteúdo aí sobre fluidos da disciplina. Então, na sessão a gente definiu o que era fluido em si, falamos sobre densidade, sobre a pressão. Na unidade 2, vimos o princípio de Pascal, e na seção 3, nós vimos o princípio de Arquimedes. E agora, vamos falar sobre o fluido em movimento, o escoamento de um fluido, que a gente vai ver a equação da continuidade e equação de Bernoulli. Então, para início aí, tem uma pergunta aqui bem propícia. Temos aí uma tubulação, saindo o fluido dentro dela, saindo a água, e pergunta, como faria para descobrir a velocidade desse fluido, dessa água passando por essa tubulação? Como que a gente descobriria esta velocidade? E aí, minha intenção era trazer um vídeo aqui, que está lá no nosso portal, tá? Esse vídeo está lá na web aula, então eu trouxe ele para cá, para a nossa aula, mas ele não passa o áudio. Então, eu vou apenas mostrar dois momentos dele aqui. Vou mostrar só dois momentos dele aqui. Vou até sair aqui do slide, pegar o vídeo mesmo para vocês. Vou mostrar dois momentos aqui para a gente introduzir esse conceito aqui do movimento do fluido. Só um minutinho aí que eu estou pegando o vídeo aqui agora. Então, aqui a gente vê em dois momentos aqui. Primeiro, né, mostrando aqui o fluido saindo da mangueira, e o que a gente vai verificar nesse movimento, né, dessa questão do líquido saindo do fluido, é que aqui a gente tem uma área, tá? Então, a gente tem uma área, né, do tubo em relação ao seu diâmetro, né? E temos o fluido saindo. Então, a gente analisa que o fluido que entra lá atrás da mangueira é o fluido que sai. E esse fluido, ele está passando por uma determinada área. Quando o que acontece? O rapaz colocou aqui o dedo na frente da mangueira, o fluido foi impulsionado. O que acontece? Ele diminuiu a área. A gente lembra lá que a pressão é força sobre a área, ou seja, se ele diminuiu a área, aumentou a pressão. E, consequência, aumentou a velocidade do fluido. No caso da vazão volumétrica, a gente tem essa velocidade desse fluido por essa área. É uma outra relação em relação ao fluido, que agora a gente está em um fluido em movimento, que é a velocidade. E aqui eles fazem um outro experimento mostrando esse detalhe da pressão.
quando eles estão colocando aqui, tá aqui tem um compressor, então estão pressurizando ali, colocando ar dentro da garrafa com uma quantidade de fluido. Quando acontece dele soltar a garrafa aqui com bastante ar dentro dela, esse ar impulsiona a garrafa para baixo. E a água vai para baixo e, em consequência, joga a garrafa para cima. Em um outro momento, eles mostram isso com a garrafa firme, né, para a gente identificar direito, identificar com mais clareza o que acontece. Então, aqui, estou pressurizando, a água, ela quase não é compressível, então ela é considerada ela despreza-se a compressão da água, mas o ar é muito compressível, então ele injeta o ar aqui, e esse ar vai ficar muito comprimido aqui, ou seja, pressurizado. Então, quando ele solta aqui o gatilho, esse ar que está pressurizado vai impulsionar a água para baixo, aumentando a sua velocidade, né? Por conta da pressão que ele tem aqui em cima. Certo? E aí aqui eles demonstram, né? A vazão é a área vezes a velocidade. Ok? Vamos para voltar aqui para o nosso slide. Alguma pergunta, pessoal? Seguindo aqui, com essa visualização aí, a gente chega em 4 conceitos chaves para a gente falar sobre esse assunto, sobre escoamento. Primeiro, a gente está falando de fluido ideal, tá? O que é um fluido ideal? Como eu falei lá da água, ela é considerada incompressível. A compressibilidade da água é muito baixa. Então, ela é considerada um fluido incompressível, nesse caso. Não viscoso, né? E o escoamento tem que ser laminar e rotacional. O que é esse laminar e rotacional? Vocês verão futuramente bem detalhado o que é esse laminar, mas o laminar é uma fluidez da água de forma branda. Eu utilizo muito esse termo brando, como se a gente tivesse um leito, uma bica d'água, né? Com um pequeno declive. Se você tem uma bica d'água com um pequeno declive, aquela água vai correr de forma branda, tranquila, né, sem turbulência. Quando eu tenho um tubo fechado, pressurizado, esse fluido vai sair vai movimentar com turbulência, ele vai ser pressurizado ali, ele vai ter uma determinada turbulência. Então, o laminar é isso, é um escoamento livre, um escoamento mais tranquilo. Linha de fluxo. Linha de fluxo é a trajetória de uma partícula, tá? Então, vamos imaginar ali dentro da tubulação, eu tenho uma partícula no fundo da tubulação e uma partícula lá encostada na superfície da tubulação. Eu tenho, então, relação essas duas partículas, uma que está embaixo e outra que está em cima, as duas estão indo na mesma direção, no mesmo sentido, só que elas estão em linhas de fluxo diferentes. Uma está acima e outra está abaixo. Isso é a linha de fluxo. E nesse movimento do fluido, a gente tem um tubo de fluxo, que é o quê? São esses feixes, são essas linhas de fluxos, né? Todas essas linhas de fluxo que eu tenho dessas partículas. Então, eu tenho várias partículas em várias linhas de fluxo, que vai fazer esse tubo de fluxo. E, por fim, a vazão, essas linhas de fluxo em si, a vazão em todos os pontos do tubo,
obedece à equação da continuidade, que é o quê? Vazão que entra é a vazão que sai, tá? E aí, o que é essa equação da continuidade? Como a gente falou, o que entra é o que sai, a vazão é a área vezes a velocidade, então a área que eu tenho aqui e a velocidade do fluido será proporcional à área e velocidade desse fluido saindo lá na outra extremidade. Ou seja, a área e velocidades aqui são inversamente proporcionais, né? Então, se eu tenho uma área grande aqui e uma velocidade pequena, aqui eu vou ter uma área pequena e uma velocidade maior. Então, enquanto uma diminui, a outra vai aumentar. São inversamente proporcionais para que eu tenha a mesma vazão. Isso é vazão volumétrica. Então, a equação de continuidade, ela preconiza esse detalhe, que eu tenho a vazão no início da tubulação, será a vazão no fim da tubulação. E aí o que podemos variar é a sua área e a sua velocidade no percurso. Tranquilo? E aí, para que essa equação da continuidade? Para responder aquela questãozinha que começamos lá a aula. Como encontrar a velocidade numa determinada tubulação? Ficando aí, ó, temos uma tubulação que consiste em um tubo duplo circular de raio, ou seja, ele tem um raio no início e um raio no fim. Então, o primeiro raio de 0,5 metros, e ele sofre uma alteração onde o seu raio vai para 1 metro. Então, ele sai de um raio de 0,5 metros e vai para um raio de 1 metro. E sabe-se que a velocidade inicial, aqui na entrada do tubo, era de 0,1 metros por segundo. Qual seria a velocidade final nessa outra área? Então, a gente tem, pela equação da continuidade, a velocidade 1 vezes a área 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. Então, isso é a vazão volumétrica no espaço 1, é igual à vazão volumétrica no ponto 2. Então, a área 1 vezes a velocidade 1, a área 2 vezes a velocidade 2. Área, π vezes o raio, vezes a velocidade, π vezes o raio ao quadrado, vezes a velocidade. 3,14, que é o π, vezes o raio no primeiro ponto aqui, que é 0,5 metros, então, ao quadrado, vezes a velocidade, que é 0,1 metros por segundo, igual 3,14, o π aqui de novo, vezes o raio ao quadrado, agora da segunda parte do tubo, do ponto 2, que é 1 metro, ao quadrado, vezes a velocidade 2, que é o que queremos encontrar. Isolando a velocidade 2, passa isso aqui para o outro lado, dividindo, calculo isso aqui, divido por isso, eu chego a 0,025 metros por segundo. Tranquilo? Sem dúvidas? Ou alguma dúvida? Tranquilo. Tá tranquilo, João Pedro? Então, essa aqui é com vocês. Em uma cultura irrigada por um cano que tem área de seção reta de 100 centímetros quadrados, passa água com uma vazão de 7.200 litros por hora.
Ele pergunta qual a velocidade de escoamento da água nesse cano. E aí, para facilitar, temos as alternativas. Pessoal, 5 minutinhos. Vou até tomar um cafezinho aqui nesses 5 minutinhos enquanto vocês fazem. Carol, tá acordada? Fazendo aí? Tô, professor, acordada. Fernanda, tá sem microfone ainda? Não, consegui arrumar aqui. Ah, que bom. E aí, tá saindo? É a letra C? Letra C? Alguém mais aí? Calma. Agora a gente descobre se é a letra C. Alguém mais achou a letra C? Ou outra letra? Pode ser a B, não? 0,2. Você encontrou o valor da B? Foi porque eu transformei primeiro centímetros quadrados para metros cúbicos. Porque o volume, né? Aí tá pedindo em metros por segundo. Aí depois eu fui colocar para achar a velocidade. Mas não sei se tá certo, não, professor. Tá certíssimo, Carol. Conforme a gente pode ver aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a transformação das unidades de medida. Então, a gente vai transformar a área, que está em centímetros, né, para metro. Então, 100 centímetros, 100 vezes o centímetro, que é 10 a menos 2, que está elevado ao quadrado, esse ao quadrado eleva os dois, né, a gente já sabe disso. Eleva ao quadrado, fica 10 a menos 4. E 100 é 10 ao quadrado. Então, resumindo, fica 10 a menos 2 metros quadrados. E a vazão também temos em litros. E a gente vai também transformá-la em metros cúbicos. Então, 7.200 litros. Litros é 10 a menos 3 metros cúbicos.
Então, 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, 7,2 metros cúbicos por hora. E aí, vamos encontrar a velocidade pela vazão. Aqui ele está falando de um ponto só, então não é continuidade, é só a vazão que nos importa. Então, a vazão que ele nos deu, que é 7,2 metros cúbicos por hora, igual a área que transformamos lá, que é 10 elevado a menos 2, vezes a velocidade. Passa para lá dividindo, só que está negativo, vai subir, então multiplicando, e inverte o sinal, 10 ao quadrado. 7,2 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui, então, vai dar 720 metros por hora, velocidade, metros por hora. Só que ele quer em metros por segundo. Então, transformamos essa hora em segundo. 1 hora é 3.600 segundos. Então, dividimos 720 por 3.600 e encontramos 0,2 metros por segundo. Alternativa B. Professor, no caso, você usou notação científica, né? 10 elevado a menos 2. Uhum. Se quisesse usar 100 vezes 100, já podia? Tranquilo. A notação, porque eu acho mais fácil colocar em notação científica. Né? Tá. Com a notação científica, você inibe o uso de calculadora. É verdade. Não é? Que aí você tem números pequenos, você faz a conta dos números pequenos de cabeça e a somatória das potências. Quando você tira as bases ali, as notações científicas, você pega números grandes, aí acaba te levando a utilizar uma calculadora um momento ou um outro. Tá. Tá bom. E aqui, na verdade, usei os dois, né? Usei notação aqui, e aqui eu já não estou usando notação. Embora, como aqui estava 7,2, 10 ao quadrado, eu poderia ter colocado aqui em notação, né? Os 3.600. Mas usei as duas formas. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Eu não entendi o porquê do 3.600. Horas para segundo. Ele quer a resposta em metros por segundo. E a gente tem aqui a resposta inicial aqui, a 720 metros por hora. Porque ele deu a vazão lá no início em litros por hora. Então, o nosso resultado aqui vai dar em hora, que deu 720 metros por hora. Como ele pediu em segundo, eu transformo essa hora aqui, ó, em segundo. 1 hora, 3.600 segundos. Só uma transformação de unidade. Entendi, obrigada. Então, vamos seguir aqui. Todos esclarecidos. Beleza. Passando da primeira fase, que é igual ao Super Mario, né? Essa fase vai mudando e a gente vai ganhando mais espaço. Nesse caso aqui, a gente sai agora da equação de continuidade e cai na equação de Bernoulli, que é também uma equação de continuidade. Só que Bernoulli ele abrange algumas outras características, né, do fluido. Fugiu o nome aqui agora que eu queria usar, calma. Mas outras particularidades, outros valores. Então, aqui eu tenho o fluido novamente passando, entra aqui, é o mesmo fluido que sai lá no outro ponto. Só que aqui ele não pega só a velocidade e a área, tá? Então, ele vai pegar o que? A pressão. Então, eu tenho a pressão, a altura desse fluido
Então, esse fluido está num ponto, esse aqui está num outro ponto, então está elevado, então a altura entre eles, e também a velocidade. Desculpa. Então, nesse sentido, ele fala que a somatória desses valores será igual à somatória dos valores no segundo ponto. Então, ele fala que a pressão, a somatória dessas forças, dessas potências, eu tenho a pressão vezes aqui o quê? Densidade vezes a gravidade vezes a altura. Isso aqui é o quê? É pressão também, né? Não é? Pressão em relação à altura, à coluna da água. Então, eu tenho a pressão aqui de impulsionamento do fluido, ou seja, em relação à força de continuidade do fluido, mais a pressão do peso do fluido, né, que é a pressão pelo peso, mais a velocidade, densidade vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Eu tenho esses três termos aqui, eu somando essas três forças, esses três valores escalares aí, eu vou ter a mesma coisa quando eu somar lá no outro ponto essas três forças também, essas três variáveis escalares aí que eu tenho: pressão, densidade vezes a gravidade vezes a altura, e densidade vezes velocidade ao quadrado por 2. Quando eu somo tudo isso no ponto 1, eu tenho a mesma coisa se eu somado tudo isso no ponto 2. Ou seja, é uma outra visão da continuidade. Se o fluido está em continuidade, né, está escoando, eu vou ter o mesmo valor aqui, igual a esse outro valor no ponto 2. No caso, professor, a gente tem que usar qual fórmula mesmo? Aí é o que o exercício exige. Aí é o Dependendo problema da que você dúvida. tiver na sua frente que encontrar. Os exercícios, os dois primeiros exercícios que a gente identificou, a gente usou no primeiro a equação da continuidade. No segundo, só o princípio dela, só vazão volumétrica. Vamos ver agora num outro caso. Neste caso aqui, a gente já tem que usar Bernoulli. Por quê? Olha lá, vamos lá entender o exercício. Uma tubulação de seção transversal constante eleva-se em 1 metro. Então, ele já está falando de altura. Lá no primeiro, a gente não tem altura, tem? Ele só fala que o fluido que entra aqui é o fluido que sai aqui. Ele não fala em relação à altura. Sabe que a velocidade é 8 metros por segundo aqui no ponto 1. Ele dá um outro valor aqui agora, pressão. A pressão no nível inferior da tubulação é 2. Qual que é o nível inferior aqui? Alguém me auxilia? V1. V1 está embaixo, inferior. Então, o V1 tem essa pressão. Então, já temos duas constantes aí, dois valores que ele nos forneceu que a gente não tem na equação da continuidade, sim em Bernoulli. Temos altura e temos pressão. Pressão essa do ponto 1. E a pressão do nível superior, ou seja, no ponto 2, é 10 a quinta Pascal. E aí ele pergunta, qual a velocidade do fluido no nível mais alto? Então, ele quer saber a velocidade 2, sendo que ele já nos deu a velocidade 1, sabendo que é água o fluido. E se é água, a gente sabe que a densidade dela é 1.000 quilos por metro cúbico. Então, ele deu tudo aqui, né? Então, para Bernoulli, ele deu a densidade, ele deu a pressão de 1 e de 2, ele deu a velocidade 1, só ficou a velocidade 2 ausente. E aí a gente faz análise, então. Utilizamos aqui Bernoulli, ponto 1 igual ao ponto 2, que está faltando um termozinho aqui, pessoal, que é a pressão, tá? Do ponto 1. Pressão do ponto 1, 2 vezes 10 a quinta, né? Isso?
Isso, 2 vezes 10 à quinta, mais... Nossa, não tô Oi? entendendo, não. Eu não tô entendendo, não, professor. Esse P1 é o quê? Pressão do ponto 1. Densidade, gravidade, altura do ponto 1. Densidade, velocidade 1. Pressão 2. Densidade, gravidade, altura do ponto 2. Densidade, velocidade do ponto 2. Certo? Ok? Certo. E aqui, deixa eu só completar aqui, que esse exercício eu só copiei. Aí faltou o termo aqui, ó, 2 vezes 10. Pronto. A pressão 1, 2 vezes 10 à quinta, mais, né? A densidade da água, que é 1000, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura do ponto 1. Ele falou que daqui para cá eleva 1 metro. Então, a gente adota aqui do ponto 1 está 0 e vai aumentar 1 metro. Então, a altura no ponto 1, 0. Ok? Densidade, de novo, 1000. Velocidade no ponto 1 que ele nos forneceu, que é 8 ao quadrado. E passamos para o ponto 2. Pressão do ponto 2, ele também nos forneceu, que é 10 à quinta. Mais a densidade é o mesmo fluido, 1000. Vezes a gravidade, 10, vezes a altura. Agora ele subiu 1 metro, então o ponto 2 está a 1 metro. 1 mais densidade, 1000 vezes a velocidade 2 que queremos encontrar. E aí é só organizar esses detalhes. Vou pegar esse termo aqui, já vou isolar, é o que ele está fazendo aqui, ó. 1 sobre 2 vezes 1000 vezes velocidade 2 ao quadrado, está isolado de cada igualdade. Isso aqui passa para o outro lado negativo. E aí ele passou para cá, ó. 10 à quinta veio negativo. 1000 vezes 10 vezes 1, 1000 vezes 10 vezes 1, negativo. Do lado de cá, 2 à quinta, 2 vezes 10 à quinta, tá aqui. Aqui vai dar 0. 1000 vezes 10 vezes 0, deu 0. Então, isso aqui sumiu. V mais 1 sobre 2 vezes 1000 vezes 8 ao quadrado. Então, está aqui 1 sobre 2 vezes 1000 vezes 8 ao quadrado. E aí, ele pegou aqui 1000 por 2, que é 500, e passou dividindo. Então, 2 vezes 10 à quinta, dividido por 500, ele encontrou 400. 500 dividido pelo 500 que foi, deu 1. Vezes 8 ao quadrado, 64. Menos 1000 vezes 10 vezes 1, 10.000. Dividido por 500, 20. 10 à quinta, 100.000 dividido por 500, menos 200. Somando isso aqui, chega a 244. Velocidade está ao quadrado. Então, joga raiz em 244, raiz no V2, o 2 sai pela raiz, e a raiz de 244 é aproximadamente 15,62 metros por segundo. Ficou alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Carol, entendeu aí os valores, a fórmula?
Professor, deu 244 ali. E por que deu 15,62? Falei no fim, Carol. V2 ao quadrado. V2 ao quadrado é 244. Como é que eu faço para tirar o quadrado? Jogo raiz dos... Lembra? Tá, raiz de 244. Isso. Uhum. Entendi. João Pedro, Lucas, Luiz, tudo tranquilo? Tentando aqui, a internet não tá deixando, caindo toda hora. Slide e aula gravada vai estar lá também, tá? Então, sempre estão lá. Só reforçando. Nesse aqui, ó, bem simples para vocês resolverem aí. Um grande reservatório de água tem um pequeno furo de 1,8 metros abaixo do nível da água. Um grande reservatório de água tem um furo pequeno, 1,8 metros abaixo do nível. Tá? Não é o furo que tem 1,8 metros, não. Ele está abaixo 1,8 metros. E aí, pergunta, qual a velocidade, qual é a velocidade com a qual a água escapa na horizontal por meio desse furo? Professor, Pode falar. no meio da. Toda hora aparece procurando rede. É no seu computador ou é no meu celular que tá ruim a internet? É o teu celular. Quando tá procurando rede, é o seu celular que tá procurando. Ah, tá, porque tem hora Rede que é eu não consigo sinal te mesmo, escutar. é o sinal da internet que você tá procurando. Ah, tá, você quer o seu.
E aí, pessoal? Conseguiram? Galera, cadê vocês? Consegui não. Também não. Então, vamos lá. Bem simples, pessoal. Um grande reservatório tem água, tem de água, né? Tem um pequeno furo a 1,8 m, né? 1,8 metros abaixo da superfície, do nível da água. E ele pergunta qual a velocidade desse fluido saindo por esse furo. Então, vamos, primeiro raciocínio que a gente tem que entender. É um reservatório grande de água. Ele está tampado ou está destampado? Ponto. O furo, ele está saindo para onde essa água? Ele só fala que está saindo, então está saindo para o ambiente também. Então, ou seja, duas coisas aí para a gente entender. O reservatório é grande, não está tampado, ele está sofrendo a influência da atmosfera. O furo também é escape, a água vai escapar, então também está saindo para a atmosfera. Por que desse detalhe? Nesse detalhe, a gente vai entender primeiro o primeiro termo da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é o quê? O primeiro termo é pressão. Então, o que eu tenho? O ponto 1 desse exercício é lá a superfície da água, que está a 1,8 metros de altura. Qual que é a pressão nesse ponto 1? A pressão da atmosfera sobre ele, empurrando esse fluido para baixo. Lá no ponto 2, a água está escapando para o ambiente. A pressão nesse ponto 2 também é a pressão atmosférica. Tá? Então, temos a pressão 1 e a pressão 2, pressão atmosférica. Esse é um detalhe que a gente tem que entender nesse exercício. O resto é coisa que a gente já tem dentro do exercício.
como a gente definiu aqui, a pressão 1 e essa pressão 2 é a pressão atmosférica. Densidade a gente tem, que é da água, gravidade 10. Densidade da água, gravidade 10. Qual que é a altura 1? Então, aqui é o detalhe. A gente está adotando esse ponto 1 como o ponto da superfície ou ponto de baixo. Aqui, eu adotei como onde eu vou encontrar a velocidade. Então, é lá embaixo. A altura é 0. Lá no ponto de baixo, meu ponto 1, aqui eu adotei como o ponto lá de baixo. Então, é 0 a altura. 1 sobre 2 vezes a densidade, que é a água também, 1000, vezes a velocidade que eu quero encontrar, elevada ao quadrado. Então, recapitulando, meu ponto 1 é o ponto inferior, é onde está escapando a água está escapando para a atmosfera. Então, eu tenho uma pressão da atmosfera de 10 a quinta. Densidade da água, gravidade, altura. Lá embaixo do reservatório, então a altura é 0. Densidade 1000 e a velocidade que eu quero. O ponto 2. Ponto 2 é a minha superfície. Está aberto para a superfície, eu também tenho uma pressão sendo aplicada nesse fluido, 10 a quinta. Densidade vezes a gravidade, e lá a superfície está lá em cima, que é 1,8 metros de altura, mais 1,2 vezes a densidade 1000 e a velocidade. Qual que é essa velocidade lá na superfície? Velocidade 0, a água está parada, né? Eu não tenho, o reservatório está parado essa velocidade. O reservatório é muito grande. Quanto que esse reservatório vai descer, a velocidade dele descendo a superfície dele ali, o nível dele descendo, velocidade é irrisória nesse sentido. Então, não leva em consideração velocidade 0. Então, 10 a quinta mais 1000, isso aqui vai dar 0, né? 1000 vezes 10 vezes 0 vai dar 0. E aqui também, 1000 vezes 0 ao quadrado, aqui vai dar 0. Então, 10 a quinta, 10 a quinta, dos dois lados. Eu passo um para o lado do outro, né? Passo esse para o lado de lá, por exemplo, esse aqui vai ficar negativo. Então, vai ficar um menos o outro. Então, também vai dar 0 esses 10 a quinta aqui, ó. Então, o que sobrou? Sobrou esse termo, meio vezes 1000 vezes V1 ao quadrado, e esse termo aqui, 1000 vezes 10 vezes 1,8. Reescrevo os dois termos aqui. 1 sobre 2 vezes 1000 vezes a velocidade ao quadrado, igual a 1000 vezes 10 vezes 1,8. E aí, calcula. 1000 vezes 10 vezes 1,8, 18.000. 1000 dividido por 2, 500. Passo lá para o outro lado dividindo. 18 dividido para 500, eu tenho 36. E aí eu jogo a raiz V1 igual a raiz de 36. V1 igual a 6 metros por segundo. Professor, Sim. como é que eu vou saber que eu vou ter que usar uma fórmula desse tamanho numa questão dessa que só me dá um valor? É a dedução. Esse é o detalhe, Carol. Isso é o que você tem que entender. Ele está perguntando uma determinada unidade. Ele quer saber qual a velocidade. Como é que você encontra essa velocidade? Aí é você, como engenheira, vai ter que saber os seus conhecimentos que você está aprendendo até hoje. Qual fórmula que te possibilita encontrar essa velocidade? Qual teoria te possibilita achar essa velocidade? Aí, com o meu conhecimento, Se eu fosse eu usar sei que aquela a outra fórmula, Bernoulli pode me não ia auxiliar. achar. Oi?
Se eu usar essa outra fórmula lá. Na verdade, não tem outra, né, que usa velocidade? Tem. Tem a que a gente viu, mas tem Aí eu área. não acharia o mesmo valor, não? Não, mas se Ah, eu tá. tenho a Então área, tem área. Ah, tá. a outra pede a área também. Uhum. Então aí não tem como. Esse que é o detalhe. Igual, por exemplo, se eu te dou a massa e a aceleração e te peço a força, qual a fórmula que você vai usar? A forma normal da força, né? Porque você sabe que a fórmula te dá essa possibilidade. Então aqui é a mesma Sim. coisa, só que as fórmulas elas começam a ter uma proporção um pouquinho maior, mas é dedutível, né? Isso a gente vai aprendendo, vai assimilando, vai entendendo que a fórmula X ou a fórmula Y, ou a fórmula Z é o que nos vai proporcionar. Vai ter momentos, vai ter exercícios, vai ter questões, né? Até definições lá no trabalho mesmo, quando você está dimensionando alguma coisa, que você, para encontrar um determinado valor que você precisa, você vai ter que jogar numa fórmula, para depois jogar numa outra, para depois jogar numa terceira fórmula ali, para você conseguir encontrar o valor que você deseja. Então, isso é o que vocês estão começando a entender, começando a aprender, para vocês terem essa definição, essa clareza. É vocês que vão entender. Isso aí é com o treinamento. Na hora que você pegar um exercício, eu tenho que encontrar valor de X aqui nesse exercício. Eu vou lá no meu conhecimento que está lá guardadinho, vou lembrar, tem a teoria do fulano de tal, tem a fórmula do fulano de tal que me ajuda. E aí se você não lembra a fórmula, se você não lembra exatamente, mas você sabe que aquele conteúdo vai te auxiliar. Você vai lá, relembra e aplica. Então, em outras palavras, aqui você está vendo a sua vendo ferramentas. Você está adquirindo ferramentas. E aí, como aplicá-las, você vai no dia a dia aprendendo, no dia a dia vai exercitando. A gente tem as listas de exercício que vai te facilitando, vai te familiarizando com ela, com diferentes casos, com casos. A gente já viu aqui 4 casos diferentes. Cada um caso parecido, mas com uma aplicação totalmente diferente. Vimos o primeiro, onde tinha uma tubulação, fluido entra e sai. Vimos o segundo, onde a gente tinha um bocal, onde sai o fluido. Vimos o terceiro, onde a gente tinha uma elevação de um fluido, uma tubulação que se eleva. E agora o quarto, um recipiente onde o fluido escoa pela parte inferior desse recipiente. Esse exercício, é algo aplicado em caixa d'água, por exemplo. É a mesma teoria, é a mesma funcionalidade. A caixa d'água está cheia e embaixo tem um furo e vai sair esse fluido por esse furo. Qual a velocidade na caixa d'água? Vou encontrar através dessa forma. Então, Carol, não se preocupe. Aqui é igual, brinquei aqui, mas é igualzinho. Aqui é igual Super Mario. Você vai aprendendo, vai pegando as ferramentas para passar de fase. Você não vai chegar lá na frente sem primeiro aprender antes, não. Você vai aprendendo ferramenta por ferramenta. Na hora que chegar lá, você vai descobrir qual a ferramenta ideal para o seu serviço.
Pessoal, vamos seguir aqui. Falei demais. Vamos ver um outro exercício aqui. A água se move com velocidade de 5 metros em um cano, com uma seção reta de 4 centímetros quadrados. A água desce gradualmente 10 metros, enquanto a seção reta aumenta para 8 centímetros quadrados. E aí ele faz duas perguntas. Primeiro, qual a velocidade da água depois da descida? E a segunda, se a pressão antes da descida fosse de 1,5 vezes 10 a quinta Pascal, qual seria a pressão depois da descida? Vamos tentar aí? O Thales. Oi. Thales. Diga. Vou assistir a aula gravada, a internet tá caindo toda hora. Certo. Então, falou, obrigado. Vamos fazer essa aqui junto, pessoal? Ou vocês querem um tempinho para fazer? Vamos fazer junto. Então, vamos Bora lá. fazer junto. Primeira questão, ele pergunta qual a velocidade dessa água. Então, nesse sentido, velocidade apenas, e ele fala que a água move uma velocidade em um cano. Então, esse cano não está aberto para a atmosfera. A gente não tem uma pressão aplicada a esse cano. A gente só tem a velocidade e agora a gente tem a área. Então, a gente tem área e velocidade. Então, a gente não precisa Bernoulli aqui para achar a velocidade. Precisa? Não. Temos área e velocidade, então podemos ir na continuidade. Área 1 vezes velocidade 1 igual a área 2 vezes a velocidade 2. E aí a gente não precisa de Bernoulli, a gente despreza essa altura. A gente não vai utilizar ela para encontrar essa velocidade na água depois da descida. Então, área 1 vezes velocidade 1 igual a área 2 vezes velocidade 2. Área 1, transformamos aqui 4 centímetros em 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, tá aqui. Vezes a velocidade 1. 8 também centímetros, transformamos para metros. 8 vezes 10 a menos 4. Vezes a velocidade 2. Então, temos velocidade 2 isolando, passa aqui para lá dividindo. Multiplica 4 vezes 5, 20, vezes 10 a menos 4, dividido por 8 vezes 10 a menos 4. 10 a menos 4 por 10 a menos 4 dá 1. 20 vezes 8, ou 20 dividido por 8, 2,5 vezes 1 lá, continua 2,5 metros por segundo. Então, a letra A, bem simplesinha, já tínhamos a área e a velocidade, só faltava a velocidade no ponto 2. Dúvidas? Não? Letra B. A letra B, agora, ele acrescenta a pressão no ponto 1 e quer a pressão no ponto 2. Então, se ele quer a pressão no ponto 2, tendo a pressão no ponto 1, a gente já não acha pela
continuidade, porque na continuidade a gente nem tem pressão, a gente tem pressão só em Bernoulli. E aí a gente tem já a variação de altura entre um e outro, que ele já nos forneceu no enunciado, que é 10. Então, pressão 1, já temos a velocidade 1 e 2, que a gente encontrou a 2. Queremos agora a pressão 2. Então, indo para Bernoulli, ponto 1, pressão, altura, velocidade, pressão, altura, velocidade do ponto 2. Então, pressão no ponto 1, 1,5 vezes 10 à quinta, mais a densidade, que é 1.000, vezes 10, que é a gravidade, vezes 10, que é a altura do ponto 1, que está lá em cima e depois vai descer. Então, está lá em cima, 10 metros. Mais 1.000, que é a densidade, vezes a velocidade 1, que está aqui, né? A gente já utilizou ela, 5 ao quadrado, isso dividido por 2. Entendido o ponto 1? Então, pressão, aqui a altura e aqui a velocidade. Ponto 2, queremos encontrar a pressão. Densidade 1.000 vezes 10, que é a gravidade, vezes 0. É o fim da descida. Depois de 10 metros, zerou. Então, é 10 aqui, 0, né? Então, zerou a altura. Mais densidade vezes a velocidade 2, que é a que nós encontramos, 2,5, ao quadrado, isso dividido por 2. 1,5 vezes 10 à quinta permanece 1,5 vezes 10 à quinta. Mais 1.000 vezes 10 vezes 10 vai dar 100.000. 100.000 é 10 à quinta. Coloquei já na notação científica para facilitar a minha soma com esse aqui. 1.000 dividido por 2, 500. 5 ao quadrado, 25. 500 vezes 25. Do outro lado, P. P aqui deu 0, né? Multiplicado por 0, 0. 1.000 dividido por 2, 500. 2,5 ao quadrado, 6,25. Então, continuando, agora eu vou pegar isso aqui e passar para o outro lado, fica negativo, isolo o P. P está isolado. 1,5, 10 à quinta, mais o 10 à quinta aqui, ficou 2,5, 10 à quinta. Então, 2,5, 10 à quinta. Que eu tenho 1 aqui, né? 1 mais 1,5, 2,5. 10 à quinta permanece 10 à quinta. 500 vezes 25, 12.500. 500 vezes 6,25, 3.125, passou para o outro lado, ficou negativo, menos 3.125. 2,5 vezes 10 à quinta permaneceu, e eu faço essa subtração. Ficou 9.375. Como aqui está na base 10 com expoentes 5, com potência 5, coloco isso aqui também na potência 5. Então, vai andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, mais um 0, e 10 à quinta. Então, fica 0,093 vezes 10 à quinta. Agora, eu posso somar esses dois aqui e conservar a base 10, né? Então, a potência, né? Então, 2,5 mais 0,093, 2,59 vezes 10 à quinta Pascal. Essa Pessoal, resposta esse 10 final. aqui era para ser. Esse 10 aqui não era para ser negativo, não? 10 é menos 5, porque não andou foi para trás, ou eu tô confundindo as coisas? Ô, Carol, não te escutei. Não me escutou? Não, ficou baixinho. Agora ficou bom. Tô falando assim. Você colocou 9.375, aí transformou para potência, né? Aí você andou para trás com a vírgula. Aí esse 10 era para ser elevado a menos 5.
Ou é Não, positivo mesmo? não, é do jeito que está. O que que acontece? Quando eu ando com a casa para a esquerda, eu aumento a potência. Quando eu ando com a casa para a direita, vírgula para a direita, ela fica negativa. Porque se você pegar aqui, se eu pegar isso aqui e multiplicar por isso, ele volta isso aqui. Entendeu? Se eu pegar esse número aqui com vírgula e multiplicar por 10 à quinta, que é 100 mil, pego isso aqui e multiplico por 100 mil, vai dar 9.300. Entendeu? Uhum. E essas velocidades dividido por 2 é aquele 1 sobre 2 que você não colocou, né? Isso. É porque na formulazinha lá, aqui eu coloquei uma formulazinha, né? 1 sobre 2 PV ao quadrado. Aqui eu já não coloquei fórmula, eu só fui digitando. É mais rápido digitar, eu não coloquei aquele 1 sobre 2. Mas aí tá 1 sobre 2, né? A parte de cima multiplicado por 1 dividido por 2. Só isso? Acabou? Tudo claro? Claro e cristalino como a água? Tá. Bom, então, como eu falei, acredito que eu falei na aula de vocês, pelo menos na sexta eu falei que hoje teria as atividades, né, como nota. Primeiro, falando da atividade do conteúdo, tá? Essa é a atividade desse conteúdo, 49 ao 70, exercício lá do Halley, na biblioteca virtual, página 84. É os exercícios sobre continuidade e Bernoulli. Beleza? Seguindo, a atividade que vai valer a ponto, valendo nota, 1.500 pontos de trabalho, tá? Isso é nota de trabalho. Conforme até me perguntaram ontem, prova, professor. A prova, estamos aguardando a direção, estamos aguardando a situação, né, do sistema. Vamos ver se iremos voltar ou não presencialmente, como é que vai ser ainda. Se a gente voltar presencialmente, mês que vem agora, certamente a gente terá as provas presenciais. Se não, a gente vai abordar, a gente vai falar aqui com vocês como será. Essa aqui é a atividade de trabalho, tá? Então, atividade de trabalho, os exercícios que eu já havia pedido, né? Pediu 28, e aí semana passada eu pedi do 30 ao 40, se eu não estiver enganado. E aí, então pega os que eu já pedi, mais os de agora, né? Então, do 28 ao 70, da mesma forma que fizemos no bimestre passado, do 28 ao 70, ser enviado até o dia 21, galera, até a semana que vem, até quarta-feira, quinta-feira da semana que vem. Tá bom? Não é só as ímpares, não, professor? É tudo, né? Tudo, 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 tudo. Dessa vez é tudo. Dessa vez é mais Tá ponto, não, ué. Hã? 1.500. Agora é 1.500, né? Tem que Né, valer mais. professor? Agora é Muita tudo. coisa. É muita coisa para pouco tempo, viu? Não, vocês têm o fim de semana todinho. Você falou. Mas aí tem Tá, a gente as trabalha, tarefas dos professor. outros professores. Não, Tarefa mas do os outros, professor, vocês já trabalho. fizeram. Quem falou? Pô, mas que isso? Os outros já passou, tem um mês e vocês não fizeram ainda? Nada, passaram essa semana. Não, pessoal, mas aqui, ó, na verdade, tem 20 exercícios agora, né? Semana passada, os outros são todas da semana passada. Então, eu tenho 20 exercícios que eu já passei. Vocês já deveriam ter feito. E agora tem mais 20. Então, não é muito exercício. Se quem já tá fazendo, quem tá estudando, não tem muito exercício. E aí, vocês estão estudando? Pois é, vai dar certo. É.
Vai dar certo, professor. Certo? Vai dar certo, dá tempo, tá tranquilo. Vocês forem fazendo 5 exercícios aí por dia, dá e sobra, tá? Não, verdade. Pega agora, ó, nossa aula, na verdade, está acabando sempre 1 hora antes, porque a gente vai ter a prática ainda, se Deus quiser, logo, logo. Então, tá acabando 1 hora antes. Pega essa 1 hora depois que a gente finaliza aqui, ó. Já vai fazer, já dá pra fazer no mínimo esses 5 exercícios que eu tô falando. Tá. Sim. Você vai postar a foto do livro no Ava? Dessas páginas? Não, esse livro tá no AVA. É a biblioteca que eu mostrei. Essa aqui eu não vou postar foto, não. Tá no Se eu AVA? postar esse livro lá na biblioteca. No AVA não, na biblioteca. Lembra que eu mostrei como é que acessa a biblioteca? Vai entrar no site da Anhanguera e vai logo em biblioteca, né? Isso, igual eu mostrei na aula passada, tá gravado. Quem não pegou, pega lá as aulas gravadas que tá mostrando como a gente acessa a biblioteca virtual certinho e tem esse livro lá. Eu coloquei até a capinha aqui para vocês identificarem com facilidade o livro lá na biblioteca virtual. Tá bom, Fernanda? Tá bom. Tranquilo. Já podemos ir? Podem ir fazer exercício, Carol. Tchau, com Deus. Ah,